Já parou para imaginar como seria sua vida se você tivesse uma mente tão blindada que nenhuma provocação, crítica ou joguinho emocional conseguisse te tirar do sério? Imagine só você entrando em qualquer lugar e as pessoas sentirem sua autoridade, sem que você precise abrir a boca, gritar ou tentar provar seu valor para alguém. David Goggins falava que a maioria das pessoas joga a toalha mentalmente muito antes de chegar no limite real. E talvez esse seja o grande mal de hoje em dia. Gente que se quebra por qualquer coisa, tentando dar conta de um mundo que testa nossa paciência e nossa cabeça o tempo todo. Mas olha só, os estoicos já sacaram como resolver isso há mais de 2000 anos. Eles entenderam que o poder de verdade não vem de mandar nos outros, de manipular ou de tentar ser o mais forte no grito. O poder real nasce quando você consegue manter o pé no chão e a cabeça fria enquanto todo mundo ao seu redor está perdendo o controle. Sabe aquelas pessoas que dominam o ambiente só de chegar? Elas não pedem respeito, elas conquistam. Elas não ficam tentando convencer ninguém de nada e nem reagem a cada picuinha. Elas apenas observam, falam com firmeza e mandam nos próprios impulsos. É por isso que o respeito vem naturalmente. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto já sabiam. Quem não manda nas próprias emoções vira escravo das emoções dos outros. É por isso que tem tanta gente por aí exausta, irritada com qualquer bobagem, sem energia e vivendo em conflitos que não levam a nada. Qualquer comentário besta estraga o dia da pessoa. Qualquer crítica vira um fantasma na cabeça dela. Mas neste vídeo a gente vai mudar esse jogo. Hoje você vai descobrir as estratégias mais pesadas do estoicismo para construir uma mente que ninguém consegue abalar. São técnicas que mudam sua postura, sua presença e até o jeito que as pessoas te olham. Então, antes da gente continuar, faz um compromisso com você mesmo e escreve aqui embaixo nos comentários: "Minha mente pertence a mim". Isso mostra que você decidiu desenvolver uma força que pouca gente tem hoje em dia. Já deixa o seu like também, porque cada vídeo que eu trago aqui é para te fortalecer nesse mundo caótico. Agora, foca aqui comigo, porque o que eu vou te ensinar agora pode mudar de vez o seu jeito de lidar com os outros e principalmente com você mesmo. Primeira estratégia: a autoridade do silêncio calculado. Muita gente acredita que vence uma discussão quem fala mais alto, quem rebate mais rápido ou quem domina o tempo todo. Mas os estoicos descobriram que o jogo é exatamente o contrário. Quem domina o silêncio, domina o ambiente. Existe um desconforto psicológico gigante quando alguém tenta te atacar, te criticar ou te provocar, e você simplesmente permanece calmo, atento e em silêncio. Sabe por que isso funciona? Porque o silêncio inteligente transmite algo raro hoje em dia: o autocontrole. E poucas coisas intimidam mais do que alguém que não se deixa levar pelo emocional. Epicteto dizia que nós temos 2 ouvidos e apenas uma boca, porque deveríamos ouvir muito mais do que falar. Isso não era apenas um conselho de sabedoria moral, era estratégia pura. Pensa comigo. Pessoas impulsivas entregam informações demais, revelam suas inseguranças, mostram que precisam desesperadamente de aprovação e acabam perdendo o poder sem nem perceber. Já quem fala menos, observa mais. E quem observa mais, consegue entender o jogo emocional da conversa antes de todo mundo. O silêncio estratégico cria um fenômeno curioso. Ele faz o outro preencher o vazio. Quando você não reage na hora, a outra pessoa começa a falar mais do que deveria, começa a se justificar, a demonstrar ansiedade e acaba entregando as próprias fraquezas de bandeja. Enquanto isso, você continua em uma posição de força. Marco Aurélio entendia isso profundamente. Mesmo sendo o homem mais poderoso do mundo como imperador, ele raramente se deixava levar pelo impulso.
A presença dele passava estabilidade porque ele sabia que o homem verdadeiramente forte não precisa provar força o tempo inteiro. E aqui vai um detalhe importante: silêncio não é ausência. O silêncio estoico é cheio de presença, de atenção e de firmeza. É olhar nos olhos sem desviar, é ficar tranquilo enquanto o outro perde a linha. É mostrar que as suas emoções não estão à venda e que ninguém pode manipulá-las. Experimente isso na sua próxima discussão. É exatamente o oposto. É por inteligência emocional. Quando alguém chega para cima de você com agressividade, o cérebro dela já está preparado para encontrar resistência. Mas quando ela encontra compreensão no lugar do combate, o sistema de ataque dela trava. Isso acontece porque a nossa mente é feita para combater oposição, não acolhimento. Sêneca entendia esse mecanismo como ninguém. Muitas vezes, antes de confrontar alguém, ele primeiro validava uma parte do que a pessoa estava sentindo. Ele usava frases como: "Eu entendo por que você pensa assim", ou "faz sentido você se sentir dessa forma". Nesse exato momento, a tensão cai drasticamente. A pessoa sente que foi ouvida e, sem perceber, baixa as defesas. É aí que você assume o controle da direção da conversa. O grande segredo aqui é entender que validar o sentimento do outro não significa que você aceita as acusações ou que está admitindo culpa. Você está apenas reconhecendo a emoção dele sem precisar concordar com a narrativa inteira. Isso demonstra uma maturidade e uma segurança absurda. Enquanto pessoas emocionalmente frágeis sentem aquela necessidade infantil de rebater tudo na hora, as pessoas fortes conseguem ouvir críticas sem perder o controle. E isso transmite autoridade. Tem até um fator neurológico nisso. Quando alguém se sente compreendido, o cérebro libera substâncias ligadas à confiança. Ou seja, a pessoa fica literalmente mais aberta à sua influência. É por isso que líderes inteligentes raramente entram em confronto direto logo de cara. Eles primeiro criam essa conexão e depois conduzem o diálogo para onde querem. A maioria das pessoas tenta vencer discussões. O estoico tenta controlar a energia da conversa. Quando você aprende isso, você para de reagir de forma descontrolada e começa a guiar as pessoas sem precisar fazer esforço nenhum. Terceira estratégia: o poder da vulnerabilidade estratégica. Durante muito tempo, tentaram vender a ideia de que ser forte significa ser perfeito e nunca mostrar falhas. Mas os estoicos descobriram algo muito mais profundo. Pessoas que tentam ser perfeitas o tempo todo acabam criando distância, enquanto a vulnerabilidade consciente cria conexão e confiança imediata. E atenção, isso não tem nada a ver com ser um fraco emocional. Significa demonstrar humanidade sem perder a sua autoridade. Sêneca dizia que reconhecer as próprias limitações é uma forma silenciosa de sabedoria. Afinal, só quem é seguro de verdade consegue admitir uma imperfeição sem sentir que perdeu o seu valor. Existe um fenômeno na psicologia chamado efeito pratfall. Ele mostra que quando alguém competente demonstra pequenas vulnerabilidades humanas, ela se torna mais confiável e mais admirada pelo grupo. Por que isso acontece? Porque o nosso cérebro desconfia da perfeição absoluta. Ela parece artificial, parece uma máscara. Já a autenticidade cria uma proximidade real. Marco Aurélio, por exemplo, registrava em suas meditações suas próprias inseguranças, suas dificuldades e seus conflitos internos. E isso não diminuiu a imagem dele como um dos maiores imperadores da história. Pelo contrário, tornou ele ainda mais respeitado. A vulnerabilidade estratégica funciona porque ela quebra barreiras. Quando você admite algo pequeno e verdadeiro, a outra pessoa sente lá no inconsciente que também pode baixar a guarda. Mas olha só, existe uma regra de ouro aqui. A vulnerabilidade precisa vir acompanhada de superação. Você mostra a cicatriz para provar que a ferida já fechou.
Você demonstra aprendizado, crescimento e equilíbrio. O objetivo nunca é passar incapacidade, mas sim autenticidade. Pessoas manipuladoras tentam impressionar o tempo todo, mas as pessoas verdadeiramente fortes não têm medo de parecer humanas. E por incrível que pareça, é exatamente isso que as torna ainda mais influentes. Quarta estratégia: o reflexo emocional consciente. Pouca gente percebe isso, mas as emoções são extremamente contagiosas. Um ambiente inteiro pode ser contaminado pela ansiedade de uma única pessoa descontrolada. Da mesma forma, uma presença calma tem o poder de neutralizar uma sala inteira que esteja sob tensão. Os estoicos entenderam como isso funciona centenas de anos antes da ciência moderna explicar o que são os neurônios espelho, que são estruturas no nosso cérebro que fazem a gente sincronizar nossas emoções com as das pessoas ao redor. Marco Aurélio treinava pesado todos os dias para não absorver o caos emocional dos outros. Ele sabia que homens emocionalmente frágeis são presas fáceis, dominados pelo humor de qualquer um que cruze o caminho deles. Já quem tem consciência emocional consegue refletir essas emoções de forma controlada e estratégica. É aqui que nasce o reflexo emocional consciente. Pensa bem, quando alguém chega sendo agressivo com você, a sua reação natural é devolver com mais agressividade, certo? Só que isso só coloca mais lenha na fogueira. O estoico faz diferente. Ele reconhece a emoção da pessoa, mas devolve estabilidade. Se alguém chega desesperado, ele transmite firmeza. Se alguém chega irritado, ele devolve serenidade. Isso cria um efeito psicológico poderoso, porque o cérebro humano tende a ajustar a temperatura emocional dele conforme a energia mais forte do ambiente. E quem mantém o controle emocional geralmente se torna o líder silencioso daquela interação. Sêneca era mestre nisso no Senado romano. Enquanto os outros políticos gritavam e perdiam a linha, ele continuava equilibrado. E era exatamente por isso que as palavras dele tinham tanto peso. Pessoas calmas em ambientes caóticos parecem ter uma força invisível, e a verdade é que elas têm mesmo. Equilíbrio transmite liderança. Quando você aprende a não reagir no automático às emoções dos outros, você para de ser manipulado pelas circunstâncias e começa a ditar o tom do ambiente ao seu redor. A maioria tenta vencer na base da intensidade, mas o estoico vence na base da estabilidade, e isso é extremamente poderoso. Quinta estratégia: o domínio das perguntas invisíveis. Enquanto as pessoas comuns tentam convencer os outros no grito ou empurrando argumentos, as pessoas inteligentes influenciam através de perguntas. Essa era, inclusive, uma das ferramentas favoritas dos grandes filósofos da antiguidade. Em vez de impor uma ideia logo de cara, eles faziam perguntas que guiavam a mente da outra pessoa até que ela chegasse, sozinha, à conclusão que eles queriam. Epicteto entendia perfeitamente que o ser humano odeia que alguém tente mandar nos seus pensamentos, mas aceita com muita facilidade aquilo que ele acredita ter descoberto por conta própria. Fazer perguntas estrategicamente bem montadas tem o poder de direcionar o pensamento de alguém sem que pareça controle. E sabe por que isso é tão eficaz? Porque o cérebro humano simplesmente não consegue ignorar uma pergunta. Assim que você pergunta algo, a mente da outra pessoa entra, no automático, em um modo de busca por respostas. Marco Aurélio usava esse princípio o tempo todo em suas decisões políticas e militares. Em vez de só dar ordens, ele fazia perguntas que levavam seus generais e conselheiros a refletirem sobre as consequências e os riscos. Perguntas como: o que vai acontecer se a gente seguir por esse caminho? Ou qual será o resultado disso daqui a 5 anos? Repare como perguntas inteligentes criam reflexão sem precisar de confronto direto.
Além disso, elas dão para a outra pessoa a sensação de que ela tem autonomia, de que ela está participando da decisão. Isso quebra a resistência emocional e faz a pessoa cooperar muito mais. E tem um detalhe que vale ouro aqui. Toda pergunta carrega uma sugestão oculta. Quando você pergunta, como vamos resolver isso? Você já está colocando na cabeça da pessoa que existe uma solução. Quando pergunta, qual dessas opções você acha melhor? Você já deu como certo que uma decisão vai ser tomada. Esses pequenos detalhes mudam completamente o rumo de uma conversa. Quem domina a arte de perguntar, domina o fluxo psicológico da interação. Em vez de se desgastar tentando convencer alguém desesperadamente, aprenda a conduzir os pensamentos. Essa habilidade é um divisor de águas em relacionamentos, em negociações e principalmente na sua liderança pessoal. Sexta estratégia: a construção da presença magnética. Você já reparou que existem pessoas que parecem drenar toda a energia do lugar assim que chegam? E do outro lado, existem aquelas que parecem elevar o ânimo de todo mundo ao redor sem fazer esforço nenhum? Os estoicos já sabiam que a influência de verdade não vem só do que você fala, mas principalmente da marca emocional que a sua presença deixa nas pessoas. Sêneca, por exemplo, escrevia cartas tão profundas que as pessoas ficavam ansiosas para ler, não só pelo conteúdo, mas pela paz e clareza que sentiam só de ter contato com as palavras dele. Isso não era por acaso, era uma construção consciente. Toda interação humana deixa um rastro, e o nosso cérebro, de forma automática, associa essas emoções à pessoa que estava ali. Se alguém está sempre criticando, diminuindo os outros ou vivendo pilhado, a presença dessa pessoa começa a gerar uma rejeição inconsciente. Ninguém quer estar por perto. Mas quando você transmite calma, inteligência e respeito, as pessoas naturalmente querem estar perto de você. Isso é o que eu chamo de influência silenciosa. Os estoicos sabiam que o homem forte de verdade não precisa humilhar ninguém para parecer superior. Pelo contrário, ele faz os outros se sentirem melhores quando estão por perto, e isso gera uma admiração espontânea que não pode ser comprada. Existe um poder gigante em ser aquela pessoa que os outros associam à confiança e à estabilidade. E veja bem, ter uma presença magnética não tem nada a ver com ser um animador de festa ou ter uma simpatia forçada. Tem a ver com gerar valor emocional de verdade. É ouvir as pessoas com atenção real. É elogiar sinceramente quando alguém merece. É passar segurança em vez de ansiedade constante. Marco Aurélio dizia que a nossa alma assume a cor dos pensamentos que a gente alimenta. Por isso, quem é amargo espalha peso por onde passa, enquanto quem é equilibrado irradia serenidade. A sua energia molda o jeito que o mundo reage a você. E quando a sua presença passa estabilidade, as pessoas começam a confiar em você, muitas vezes sem nem entender direito o porquê. Sétima estratégia: a antecipação silenciosa. Já percebeu como a maioria das pessoas vive sendo pega de surpresa pelos problemas da vida? Elas esperam o caos acontecer para só então tentarem reagir, geralmente de um jeito desesperado e emocional. Mas o estoico joga um jogo diferente. Ele usa uma técnica chamada premeditatio malorum, ou a antecipação dos males. E não, isso não é ser pessimista, é ser estrategista. Sêneca dizia que o efeito de um problema é muito menor em quem já estava esperando por ele. Quando você treina sua mente para visualizar os possíveis obstáculos antes mesmo de começar algo, você para de ser pego desprevenido. Se você sabe que uma conversa pode ser difícil, você já entra nela mentalmente preparado para as provocações que podem surgir. Se você sabe que um projeto pode dar errado, você já tem um plano B na manga.
Essa antecipação silenciosa te dá uma vantagem injusta sobre os outros, porque enquanto todo mundo entra em pânico quando algo sai do trilho, você continua com o batimento cardíaco baixo. Você já viveu aquela situação na sua mente, então, na hora do vamos ver, você mantém a clareza para decidir o que fazer. Isso transmite uma segurança absurda para quem está ao seu redor. Marco Aurélio acordava todos os dias e dizia para si mesmo: hoje eu vou encontrar pessoas ingratas, agressivas e egoístas. Ele fazia isso para que, quando encontrasse essas pessoas, nada daquilo conseguisse roubar a paz dele. Ele já tinha antecipado o comportamento do outro. Então, não havia choque, apenas aceitação e estratégia. Quando você aprende a antecipar os cenários, você para de reagir aos eventos e começa a agir sobre eles. Você deixa de ser uma vítima das circunstâncias e se torna o dono da sua própria postura. No fim das contas, a verdadeira liberdade não é viver em um mundo sem problemas, mas ter uma mente tão bem preparada que nenhum problema consiga te desestabilizar. Oitava estratégia: a indiferença estoica. Para fechar, precisamos falar sobre aquela que talvez seja a ferramenta mais libertadora de todas: a indiferença estoica. Mas cuidado, porque muita gente confunde indiferença com ser alguém frio ou sem sentimentos. A verdadeira indiferença estoica não é sobre não sentir nada, é sobre não dar às coisas sem importância o poder de controlar como você se sente. Epicteto ensinava que a nossa maior fonte de sofrimento é tentar controlar o que não depende de nós. A opinião dos outros, o que falam pelas suas costas, o trânsito, o clima ou até as atitudes de pessoas difíceis. Nada disso está sob o seu comando. Quando você se irrita com essas coisas, você está literalmente entregando a chave da sua felicidade na mão de estranhos. O segredo aqui é aprender a categorizar o que acontece na sua vida. De um lado está o que você controla, seus pensamentos, suas escolhas e suas ações. Do outro está o resto do mundo. O estoico olha para as provocações e para o caos externo e pensa: isso me afeta? Eu posso mudar isso agora? Se a resposta for não, ele simplesmente escolhe não dar importância. Ele se torna indiferente ao que é irrelevante. Sêneca dizia que nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. A gente gasta uma energia absurda se preocupando com o que os outros pensam ou com problemas que nem aconteceram ainda. Praticar a indiferença estratégica é decidir conscientemente onde você vai investir sua energia emocional. É como se você tivesse um escudo invisível. As críticas batem e caem no chão, os insultos não encontram lugar para estacionar na sua mente. Quando você para de reagir a cada pequena coisa que acontece ao seu redor, você ganha uma liberdade que pouca gente conhece. Você para de ser um fantoche das circunstâncias. Marco Aurélio focava apenas no que era justo e correto no momento presente, deixando todo o ruído externo de lado. Ao dominar a indiferença, você não se torna menos humano, você se torna alguém inabalável. E não existe nada mais atraente e respeitável do que uma pessoa que sabe exatamente o que merece a sua atenção e o que deve ser apenas ignorado. Depois de passar por essas 8 estratégias, fica claro que o segredo não está em truques externos, mas em uma mudança profunda de postura. Agora, você entende por que os estoicos eram tão respeitados mesmo em meio ao caos, guerras, traições e jogos de poder. Eles descobriram algo que a maioria das pessoas nunca aprende durante a vida inteira. Quem domina a própria mente se torna impossível de ser controlado pelo mundo externo. O silêncio calculado, a presença emocional, as perguntas inteligentes, a calma diante da pressão, a capacidade de antecipar situações e, principalmente, a indiferença ao julgamento alheio. Tudo isso não são apenas técnicas de influência.
São sinais de alguém que deixou de ser escravo das próprias emoções. E talvez a maior verdade deste vídeo seja esta: pessoas fortes não precisam provar força o tempo inteiro. A verdadeira autoridade nasce quando você aprende a permanecer firme enquanto os outros se descontrolam. Quando você não reage impulsivamente. Quando não sente necessidade de vencer toda discussão. Quando não entrega sua paz emocional nas mãos de qualquer pessoa. É exatamente aí que nasce o poder silencioso que os estoicos carregavam. Mas preste atenção nisso. Esse conhecimento só transforma quem pratica. Não adianta assistir, concordar e continuar vivendo da mesma forma amanhã. Comece pequeno. Escolha uma dessas estratégias e aplique ainda hoje. Talvez seja controlar melhor suas reações. Talvez seja aprender a ouvir mais e falar menos. Talvez seja parar de buscar aprovação desesperadamente. Pequenas mudanças mentais criam transformações gigantescas ao longo do tempo. E é assim que homens e mulheres comuns se tornam emocionalmente inabaláveis. Então escreva agora nos comentários: minha mente não pertence ao caos. Quero saber quantas pessoas aqui realmente decidiram assumir o controle da própria vida emocional. Se este vídeo despertou algo dentro de você, deixe o seu like e se inscreva no canal, porque os próximos conteúdos vão aprofundar ainda mais esse nível de autodomínio, disciplina mental e força interior que poucos conseguem desenvolver. E lembre-se das palavras de Marco Aurélio: a tranquilidade perfeita consiste na boa ordem da sua mente. Então proteja sua mente, e o mundo perderá o poder de te destruir. Nos vemos no próximo vídeo.